Então, aqui com o nosso quadro, eu começo, Alexandre, falando a respeito do fim de semana, né? Notícia que tomou conta aí do noticiário. O presidente fez um passeio de moto em São Paulo e reuniu milhares de pessoas. O presidente estava acompanhado pelos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele parou para tirar fotos, falou com apoiadores, causou aglomeração, como as imagens mostram. Jair Bolsonaro, os ministros e mais 6 parlamentares foram multados pelo governo de São Paulo por não estarem usando máscara. Bolsonaro também andou com uma moto que cobria a placa, o que não é permitido. Em um discurso, o presidente voltou a falar sobre a liberação do uso do equipamento de proteção para quem estiver vacinado contra a Covid-19. Alexandre, podemos considerar esses encontros do presidente com apoiadores uma espécie de uma pré-campanha de 2022, já pensando lá na frente? Acho que não, porque esse é um costume do presidente. Ele faz isso todas as semanas, né? É um raro presidente que mantém contato com o povo, né? Ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo e faz questão de manter esse contato. E esse contato é muito, muito útil, porque essa aproximação epidérmica funciona mais do que ficar isolado no palácio, né? Eu lembro de uma época que eu critiquei até um presidente que era sociólogo de biblioteca, porque não frequentava o boteco, a casa das pessoas, essas coisas, né? Então, ele faz isso todas as semanas. É Nordeste, teve outro dia lá na Cabeça do Cachorro, aquele fim de mundo, lá no extremo noroeste do Brasil, fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, né, com indígenas, e agora foi para o meio urbano. Foi para São Paulo. Aqui em Brasília ele seguido sai por aí para periferia, né? Entra na casa das pessoas, pede para abrir a geladeira para ver a situação. É uma coisa inusitada. Por isso é que não deu certo ter porta-voz, né? Porque ele não admite o intermediário, ele está ali, né? Ele presta contas. Ontem o discurso dele no Parque do Ibirapuera, na concentração final, foi uma prestação de contas de governo, né? Então não foi comício, não foi propaganda eleitoral, foi prestação de contas e contato com o povo. Bom, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, não foi apenas um passeio, né? Foi a maior concentração de motos do planeta Terra, como a gente viu aí pelas imagens que foram tão difundidas, né? Aquela rodovia que não acabava nunca, né? E outra coisa, pessoal que fala da placa, né? A placa coberta, é o seguinte, é que a área já estava isolada, é área isolada para um evento, né? Em primeiro lugar. Ele, inclusive, no discurso agradeceu o policiamento. Eu notei que cada vez que passava por uma passarela, o povo vinha para baixo da passarela. Não tinha ninguém em cima, porque passarelas são perigosas, basta jogar um tijolo lá de cima, né? Então, o policiamento, a segurança foram eficientes. E por razões de segurança, a placa foi fechada. Aqui, o veículo do presidente, o carro presidencial, não tem placa aqui em Brasília, todo mundo sabe. É uma identificação verde e amarela com os dizeres Presidente da República, né? Ele é o presidente da República, né? E estava numa área isolada, né? E a multa, né? Estava de capacete, estava no ar livre, a gente via aglomeração de longe, mas de perto a distância era mais de 2 metros, a distância regulamentar, inclusive por segurança das motos, né? Então parece assim que é aquela história do dito árabe, né, sobre a caravana passando. E outra coisa, né, a multa, eu acho que foi pouco, né? Porque o que o governo estadual faturou de ICMS só do combustível dessas motos, né, foi uma enormidade. E se a gente contar o ISS também, das pousadas, dos hotéis, dos restaurantes, o evento de ontem deu uma boa arrecadação para o município e para o estado
em São Paulo. Impressionante, que discurso maravilhoso. É isso que nós precisamos na nossa televisão, é isso que nós precisamos na nossa mídia tradicional, falar a verdade, doa quem doer. E é claro que os jornalistas ficaram totalmente apreensivos, aqueles que estavam acompanhando o discurso de Garcia, que foram obrigados mais uma vez a ficarem totalmente calados e apenas aceitar a dura verdade. E saiba que esta não foi a única vez que Garcia conseguiu desmascarar a CNN ao vivo e a cores. Confiram só no trecho a seguir uma outra oportunidade que Alexandre resolveu aproveitar para conseguir mostrar a hipocrisia de uma emissora que torce para o quanto pior, melhor. E detalhe, tudo isso aconteceu, conforme vocês verão a seguir, a partir do momento que seu colega, jornalista de esquerda, resolveu fazer uma pergunta totalmente enviesada e tentar colocar Garcia contra a parede. Ele não perdoou. O país vive uma das maiores crises da sua história, uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, porque envolve saúde pública. E dentro dessas múltiplas crises que estamos vivendo, o senhor se tornou uma das vozes principais aí que tem se saído em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria ouvir de você por que essa defesa e se o senhor não considera que o presidente Jair Bolsonaro também não tem grande papel como responsável por essas crises. Bom, em primeiro lugar, dos meus 80 anos eu já vi crises maiores do que essa, né? Na hora que o Getúlio se matou, por exemplo, na hora que o Jânio Quadros renunciou, né? E mais os impeachment de 2 presidentes, né? Nós tivemos muitos. Eu diria que temos uma crise dupla. Agora, outra coisa, eu não vou concordar com o enunciado de que eu defendo o presidente Bolsonaro, né? Eu estou procurando analisar os fatos, né? E condenar, no lado da mídia, uma militância que eu acho que eu não vi isso em toda a minha vida de jornalista nos últimos 50 anos. Eu entrei no Jornal do Brasil em 71 e tínhamos uma orientação de cima a baixo, né, de absoluta neutralidade em relação à notícia, a gente apresentar a notícia tal como ela é, sem embrulhá-la em pacotes feios ou bonitos, né, e com isso a gente estaria também embrulhando o nosso leitor. É uma crise, sem dúvida, eu diria que é uma crise, é uma dupla ameaça, uma ameaça sanitária e uma ameaça econômica, né, que está sendo combatida erradamente, né, separando as coisas como se fossem alternativas. Se defender a vida, tem que parar a economia. Se parar a economia, está agredindo a vida. Quando as duas ciências, a ciência da economia e a ciência da saúde, tem que agir de forma inteligente, de forma sensata, para que nós tenhamos menos mortes e menos consequências. Nós estamos entrando numa fase econômica de catástrofe, né? Essa é a verdade, né? Embora haja uma catástrofe sanitária também, chegando aí a 14, 15 milhões de mortos, isso é terrível, né? Isso é terrível. Que papelão por parte da CNN, hein? Tentar escalar um jornalista para contrapor um colega ao vivo na emissora, inclusive tentando constranger a opinião pessoal do jornalista Alexandre Garcia. Bom, vocês viram só, uma situação muito desconfortável que inclusive fez com que o jornalista respirasse muito fundo para não responder aquilo que talvez ele queria ter dito e inclusive abriu a possibilidade de pedir demissão da emissora ao vivo para todo o Brasil. Que vexame, né? Mas o mais importante de tudo é que Garcia, como vocês viram há poucos takes atrás de maneira mais recente, não abaixou a guarda e continua detonando a CNN. Até porque, se é para continuar no cargo, então vamos pra cima, não é mesmo? Mostrando a verdade, repito, doa a quem doer. Parabéns, Alexandre Garcia. Uma pena a gente ter meia dúzia de jornalistas como você, que estão em busca da verdade e nada além da verdade. Por isso, pessoal, que eu peço para que vocês curtam e compartilhem esse vídeo à vontade em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. Vou pedindo também para que você interaja aqui embaixo nos comentários deste vídeo e dê um joinha para que assim ele consiga alcançar cada vez mais e mais pessoas, beleza? Agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é